Mestre Jesus nos felicite nesse momento e em todas as horas da nossa vida. Conversávamos aqui, parece até que hoje é dia de terça-feira, né? A equipe da terça, da evangelização. E como sempre, o nosso tema, quando a gente se encontra, e hoje nenhum dos três sabia que a gente estava aqui, não sabíamos, né? Foi assim uma surpresa. E como todas as terças, sempre a nossa conversa é a respeito do Evangelho, a respeito dos nossos aprendizados, a respeito daquilo que a vida traz para a gente, a respeito das dificuldades que todos nós passamos. Porque esse momento, tantas e tantas vezes, a gente fala que a dor está visitando tantas pessoas. Tanta gente nunca esteve tão angustiado quanto ultimamente. O que fazer? Qual a nossa postura diante daquele aprendizado que o Evangelho nos traz? Qual o aprendizado que Jesus deixa para a nossa vida a respeito de todas essas dificuldades que a gente está vivenciando? Que dificuldades são essas? Qual o nosso papel? Qual a nossa postura diante da doutrina espírita a respeito da dor, da nossa dor, da dor do outro, da dor da humanidade, da dor de onde está acontecendo guerras? E por uma coincidência, eu estava lendo a respeito de duas criaturas, a respeito de como começou o problema dos muçulmanos, dessa crença que eles colocam tanto o Deus, o Allah deles, acima de qualquer coisa, e em nome deles fazem uma guerra que se arrasta desde o ano de 1926. É muito tempo de guerra, é muito tempo de luta, é muito tempo de angústia. E hoje, por conta da mídia, a gente está tendo uma visão do que é aquilo que já vem em ebulição há tanto tempo. Em contrapartida, eu estava lendo também a respeito de uma pessoa que, passando por uma dor, compôs a música mais bonita que já se ouviu até hoje. Quem não ouviu ainda na internet, o Aleluia, né? Que muita gente hoje canta, viralizou nas internets, só o tema final da composição, que é o Aleluia. E é muito lindo. E quando a gente escuta, realmente a gente diz, meu Deus, como compor uma música dessa? E o seu compositor, Handel, ele era uma pessoa altamente angustiada, era uma pessoa que vivia problemas, ele tinha uma mente muito brilhante e uma mente em ebulição. Um dia um amigo dele entrega para ele a letra dessa música. E ele, de repente, diante da beleza do poema, ele começa a querer compor uma música à altura daquele poema, musicalizar o poema. E ele passa uma semana em estado de transe mesmo. Ele não conversava com ninguém, ele não falava. Ele fala, no livro ele diz, que ele ouvia o coral cantando aquela música. Mas ele precisava botar a letra, os acordes, fazer aquela partitura, fazer a composição. Depois de 8 dias, ele nesse estado, ele terminou a música. E ele dorme 24 horas. Quando ele volta ao estado normal, que ele vai tocar aquilo que ele compôs, ele se surpreende. Ele não acreditava que tivesse vindo dele aquela música tão fantástica. E no dia, as pessoas, quando ele compunha, quando ele tocava, as pessoas paravam do lado de fora da casa dele para ouvir. Né? Até que um dia ele foi chamado a fazer o primeiro concerto com essa música na Inglaterra. E antes dele sair, uma pessoa se aproxima dele e pede que ele conceda pelo menos 10% daquela renda para um local onde ele recebia os desabrigados. E ele olha para aquela criatura e vê nele uma saída e diz o seguinte: nunca
eu vou cobrar para tocar essa música, porque não fui eu que fiz a composição. A composição veio de uma forma que não é minha. E nunca ele cobrou por essa composição. E a gente, às vezes, quando a gente faz uma coisa assim muito simples, às vezes a gente ainda quer troco, quer volta, quer torna, achando que fez demais. E a gente se pergunta, né? Quantas vezes a gente é intuído a fazer um bem que não é nosso e muitas vezes espera do outro. Então, pensando nisso, naquilo que a gente pode fazer de bem, o que é a dor do outro, o que é a nossa postura diante da dor do outro. Porque muitas vezes a gente está vendo, está assistindo, e a gente tem até medo de interceder, de fazer algo bom, porque diz assim, meu Deus, o mundo hoje tem tanta coisa que eu não sei se devo fazer, não sei se devo abrir minha porta, não sei se devo conversar com meu irmão que está na rua. Essa semana teve uma criatura que, de manhã cedo, deitou num banco lá na frente, e quando deu 2 horas da tarde, a pessoa estava na mesma posição. E eu fiquei olhando, todo mundo passava e não observava aquela criatura. Aí a gente foi, desceu, perguntou, acordou, né? Ele simplesmente tinha bebido muito e nem se mover ele aguentava. E a gente fica com medo diante dessas coisas. Ele foi muito solícito. Eu aprendi tanto com ele, como a gente tem medo de ser bom hoje, como a gente tem medo de fazer uma caridade. Como a gente tem medo, e esse medo está tolhindo as nossas vidas diante das nossas dores, principalmente as nossas. Porque a gente olha, a gente está aqui, né, numa casa espírita e tudo, aprendendo, cada dia um aprendizado, e a gente olha, pensa que quem mais precisa aprender somos nós que estamos aqui nessa jornada, nós todos. Porque as nossas dores mais íntimas ninguém conhece. Quem não tem uma dor escondida? Quem não tem um sentimento, às vezes, não tão bom escondido? E isso se torna nas nossas vidas dores, sofrimentos que a gente não externa. Então, e o outro não tem também? Quem não tem isso? Quem não sofre algo que está dentro, tão escondido, que até a pessoa que sente a dor, nós sentimos, a gente tem medo de levantar a ponta da toalha. Porque a gente se pega muitas vezes com essas dores na nossa inconsciência. E quando a gente descobre que a doutrina espírita nos acolhe, mesmo com essas dores, mesmo com essas dificuldades, mesmo a gente escondendo essas dores e muitas vezes sorrindo, porque a gente, quando começa a entender que aquele outro que está à nossa frente, as dores são maiores, a gente precisa sorrir, porque a gente começa a ver que a nossa dor é muito pequena. E diante desse tema, nesse livro aqui, que foi uma amiga que emprestou, Flor de Vida, eu vi, escrevi e sempre estou relendo, porque esse tema é uma coisa assim, que a gente se depara todos os dias. Quem alegra os outros? Vamos lá, gente. Vamos pensar nesse texto que nos foi trazido por João Nunes Maia, através da nossa irmã Sheila, né? Se te sobram algumas horas por dia, meu irmão, aproveita para alegrares os outros. Os meios são incontáveis para fazer entender por toda a parte a alegria cristã. Não precisas duvidar deste recurso, pois quem não já recebeu seus benefícios? Quem de nós um dia não já foi alegrado por alguém, né? Vê a natureza em plena alegria celestial. Observa as flores, mostrando a alegria dos céus. Passa um olhar no céu estrelado,
a mostrar o que parece ser a alegria do Criador. Analisa as crianças com a alegria dos anjos. Tudo feito por Deus expressa a alegria. O homem tem um dom a mais como instrumento de felicidade. É a expressão da alegria através do sorriso que ele pode dar e que os outros animais não conseguem. Quando procurares o leito, seja teu último gesto o de sorrir. E quando acordares, faze o mesmo e continua a proceder assim no decorrer do dia, que o condicionamento obedecerá à tua vontade. E tu passarás a sorrir, mesmo para os infortúnios que acabarão diminuindo com a tua alta compreensão. E a compreensão te fará trabalhar para diminuí-los em todos os seus aspectos de perturbação. Procura visitar os enfermos onde eles se encontrem. Porém, não te esqueças do sorriso benfeitor que estimula o organismo, predispondo-o a todos os tratamentos por medicamentos. A presença de pessoas que sabem amar aos que sofrem é, pois, o melhor medicamento para todos os males. Fora do amor, verdadeiramente, não há salvação. Sem ele, nunca poderemos conquistar a felicidade. E se já sabemos disso, o nosso dever é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos caminhar, meus irmãos, nas pegadas do Mestre e dos Mestres, que nunca mais erraremos os caminhos do céu. É do agrado de Jesus que corrijamos a nós mesmos, esquecendo os defeitos alheios, acendendo a luz da compreensão nos nossos sentimentos. Quantas vezes nos deparamos com irmãos de jornada, irmãos do caminho, pessoas que compartilham o dia a dia com a gente, pessoas que muitas vezes frequentam a nossa casa, pessoas que trabalham, que nos ajudam na nossa convivência do dia a dia. Nossos irmãos, nossos amigos, nossos filhos, nossos parentes, finalmente, toda a nossa família física e toda a nossa família espiritual. Qual o valor de um sorriso, né? Qual o valor de alguém olhar para o outro e sorrir? Não custa nada, não dói. E quando ele diz que, a Sheila diz, que nós temos uma capacidade que nenhum outro animal tem, que é o de sorrir, apesar da hiena gargalhar, mas ela gargalha quando ela está satisfeita com a carniça dos outros animais, nós temos a capacidade de sorrir através de um sentimento que se chama amor. Então, gente, vamos olhar o outro, alegrar o outro. Que a gente possa, pelo menos, alegrar uma pessoa uma vez por semana. Olhar nossos companheiros de jornada e elogiar. Nunca a gente elogia. Às vezes a gente passa batido no nosso dia a dia e esquece de olhar para o companheiro e dizer: mas rapaz, você hoje está tão bonito, ou você está tão bonita. Meu filho, você está ótimo hoje, né? Meu querido, meu amor, em casa, que a gente possa fazer do nosso lar o nosso laboratório de sorrisos e de acolhimento, que a gente possa trazer, porque aquilo que nós temos dentro de nós, na nossa convivência familiar, é aquilo que a gente leva para o mundo, é aquilo que a gente leva para o outro, para os nossos irmãos de caminhada, de jornada, que não é porque nós não conhecemos nem convivemos, muitas vezes é um irmão que deixamos para trás. Então, vamos exercitar, né, isso, e vamos trazer também, Francisco hoje está trazendo um tema, caridade e virtude excelsa, que é um dos caminhos para levar esse alento para as dores do próximo e para as nossas dores também, né? Vamos pedir ao nosso irmão Alain para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Que a luz e a paz do Divino Mestre estejam sempre convosco, meus irmãos, hoje e sempre. Já que o tema de hoje é caridade, nós estamos aqui hoje sendo assistidos, sendo amparados
vamos elevar os nossos pensamentos e transmitir nossos bons fluidos aos nossos irmãos que estão mais necessitados que nós, não puderam vir aqui, nosso vizinho, nosso amigo, nosso desafeto, e até pessoas que nós não conhecemos. Vamos começar a exercer essa caridade, que é muito bonita. Sigamos na prece. Divino Mestre amado Jesus, muito agradecidos somos por estarmos aqui neste banquete de conhecimentos, de aprendizados, de alegria. Te pedimos, Senhor, encheie o coração dos nossos irmãos necessitados aqui presentes, ausentes, encarnados e desencarnados, os que sentem fome material e espiritual, os que sofrem com desemprego, os que sofrem em leitos de hospitais e seus familiares, os entregues e escravizados pelo vício das drogas lícitas e ilícitas, nossos irmãos que também se encontram em cárcere. Que tua infinita bondade, Senhor, atinja cada um, toque o coração de cada um, mostrando que o caminho é o amor ao próximo, o perdão, a caridade, a indulgência. E faça-nos, Senhor, sempre conhecer a verdade, sempre termos bom senso, sempre plantarmos boas sementes para colhermos. E quando não podemos colher, que nossos filhos, nossos netos colham e continuem a semear por este plano, Senhor. Muito obrigado. Desta forma, passo a palavra para a nossa irmã Rita, para ela dar continuidade aos trabalhos. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria, da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, vamos dar por iniciada mais o trabalho de hoje. Francisco, por favor. Boa noite. Nós trouxemos esse tema para o nosso aprendizado, porque aqui, como Rita colocou no exórdio, todos estamos aprendendo. E nós que aqui estamos, e esperamos que um dia vocês aqui também estejam, somos os mais necessitados. Mas, né, que felicidade nós estarmos aqui, depois de uma chuvarada dessa, né, e nós estamos aqui, ao invés de estar em casa dormindo, ou fazendo qualquer outra coisa, estamos aqui tentando aprender. E vamos falar alguma coisa sobre caridade. E a primeira pergunta é: o que é caridade? O que vem a ser caridade? Etimologicamente falando, ela vem do latim da palavra caritas, que significa amor. É por isso que muitas vezes, quando se lê a Bíblia, na passagem de Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a caridade, e na Bíblia fala o amor, né? Naquela célebre pensamento de Paulo, quando ele fala do amor, e no Evangelho do Espiritismo fala sobre caridade. Mas caridade e amor é a mesma coisa. Aliás, tem pessoas que compreendem que a caridade é justamente a movimentação do amor, que vem da palavra caros, que significa caro, de alto valor, digno de apreço, digno de amor. Identifica-se hoje frequentemente a caridade como um afeto piegas que se traduz por gesto de assistência paternalista. Vamos compreender isso. O que é piegas? Não é uma palavra degenerativa nem pejorativa. Piegas é que tem extremos sentimentos. Mas a caridade também é um termo que evoca na nossa mente a ideia de esmola. Tanto que nós conhecemos a expressão viver de caridade pública, que significa viver de esmola. Mas a caridade não é só isso. Nós vamos ver que a caridade, ela tem muito mais para que nós aprendamos sobre ela. De forma sinomínica, é uma virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Veja bem, Jesus transformou os 10 mandamentos em 2. Ama o próximo, ama a Deus e ama o próximo. A caridade
é essa virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante, ou seja, que conduz aquilo que Jesus nos aconselhou. Porque, ao contrário de entendimentos outros, Jesus nunca mandou que nós fizéssemos nada. Ao contrário, aquilo são preceitos, conselhos, não é? Ensinos, ensinamentos. Não é a palavra mandamento, quando ele colocou, né, os 2 mandamentos, aquilo é porque, na época, o entendimento, o psiquismo nosso, na época, só entendia esse verbo mandar. Mas Jesus, na verdade, não manda ninguém fazer nada. Ele aconselha, ele orienta. Ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e desprotegidos. Chico Xavier tem um pensamento, eu não me recordo do livro, que ele diz que um prato de sopa ajuda mais, muitas vezes, do que uma prece. Porque se o nosso irmão está com fome, antes a gente tem que dar comida a ele. Se está com frio, temos que agasalhar. Então, antes da prece, muitas vezes a gente tem que satisfazer a parte material. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral, social. É compaixão, benevolência e piedade. Vejam bem, a caridade comporta tudo isso. A compaixão é uma caridade. A benevolência é uma espécie de caridade. E a piedade também, porque só se apieda aquele que tem amor. E quem tem amor, tem caridade. Então, nós já, no quarto slide, mas nós já vimos que a caridade é muito mais do que simplesmente a questão de dar esmola. Mas vamos mais, que aprenderemos muito hoje aqui sobre. E aí vem o Espiritismo. A doutrina que nós abraçamos diz, que é o jargão do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Mas o interessante é, será que isso é verdade? Ou será que é só uma invenção do Espiritismo, uma forma de dizer alguma coisa diferente dos outros? E aí eu trouxe para a nossa análise, em decorrência dessa assertiva do Espiritismo, em Mateus 25, 31 a 46, está escrito assim. Eu só botei a primeira coisa, o resto a gente vai tentar continuar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, e então se assentar em seu trono glorioso, separará as nações, assim como o pastor separa o bode das ovelhas. E dirá ao justo, sentai à minha direita, porque quando eu tive sede, me deste de beber, fome, me deste de comer. Quando eu estava preso, hospitalizado, me fosse me visitar. Quando eu estava com frio, me agasalhasse. Quando eu estava faminto, me desse de comer. E o justo pergunta ao mestre, quando foi que eu te vi assim? E ele responde, quando fizeste para um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. E aí, ele diz a mesma coisa para o não justo, que quando ele passou por toda essa situação, ele negou. E ele também pergunta, quando eu te vi assim, quando tu negastes a um desses pequeninos, foi a mim que negaste. E a grande pergunta é, nessa passagem, Jesus está colocando à sua direita o espírita, o católico, o protestante, o muçulmano, o budista, o umbandista, o ateu? Não. Ele está colocando o caridoso. É por isso que a assertiva do Espiritismo é totalmente, coaguna, certo? Você encaixa certamente com essa passagem. Nessa passagem não existe rótulo.
existe o amor em movimento. Tu que fizeste a caridade, estás digno de ir para um lugar melhor. Estás digno de ir para um lugar que nós ainda, na nossa incipiência, chama de céu. Mas, na verdade, céu e inferno é um estado interno, é um estado de consciência. Mas é bom que nós reflitamos sobre essa passagem e sobre essa assertiva do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Só a nível didático, nós dividimos a caridade em material e moral. A material é justamente aquela que nós exercemos para tirar nossos irmãos do frio, da fome, da falta de abrigo, de toda essa situação social gerada por nossos outros irmãos que merecem nossa compreensão e piedade e que um dia terão que colher o que fazem, como nós hoje estamos colhendo. E a caridade moral. Aqui tem a cena do bom samaritano. E o interessante é que isso está narrado em Lucas 10, se eu não me engano, 30 a 37, onde Jesus fala sobre o bom samaritano. E só o adjetivo que ele coloca já mostra que ele não está falando do samaritano. O samaritano era um povo que, apesar de acreditar em Deus e ter mais ou menos as mesmas ideias do pessoal que defendia o judaísmo, que seguia as leis mosaicas, eles tinham uma diferença, acreditavam em certas coisas que os outros não acreditavam, e por isso eram considerados heréticos. Jesus, sabendo disso, bota o povo em evidência, mostrando que o samaritano, por ser samaritano, não tinha um porquê de ser herético. Mas ele não escolhe qualquer samaritano. Ele escolhe o bom samaritano. Isso é importante. É por isso que ele diz, também no Evangelho, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Então, ao contrário de que nós pensamos, não é o fato de estarmos dentro de uma instituição religiosa, seja ela qual for, que isso vai nos garantir essa colocação. Porque, normalmente, quem diz Senhor, Senhor, são aquelas pessoas que estão, de alguma forma, dentro de uma instituição religiosa. Quem está fora, normalmente não diz. E ele diz, isso aí não garante nada. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. E aí ele coloca esse bom samaritano, mostrando a nós que tem que ser o bom cristão. Não basta ser cristão. Até porque, quando nós formos realmente cristãos, seremos o bom cristão. É a história do bom espírita. Não é? Então, o bom é a qualidade daquele que é caridoso. Mais um momento de nós refletirmos sobre a caridade, sobre toda essa... Mas praticar a caridade não é apenas doar um bem material. A prática da caridade vai muito mais além. Exige uma posição moral diante da dificuldade do outro. Posição moral. Que posição moral seria esta? O que é que faz com que tenhamos uma posição moral diante daquele que precisa? Uma coisa chamada empatia. Nós necessitamos sentir a dor do outro. Joana de Ângeles nos diz com muita propriedade que nós não devemos nos desesperar pelas rudes provações que nós passamos, porque o que hoje nos falta, nesse exato momento, foi desperdício de ontem. Mostrando, primeira coisa, que a vida não sofre solução de continuidade. A vida não tem interrupção. Nós, ao desencarnarmos, seremos mais ou menos o que somos hoje, só sem um corpo. A vida, para nós, é uma coisa interessante, por isso que Jesus também diz, não vos preocupei com o dia de amanhã, porque o amanhã sempre virá, ou na carne ou fora dela. Mas o amanhã para nós sempre virá. E ele também diz, eu venci a morte, tu também vencerás. Mostrando mais uma vez que a morte não existe. Então o amanhã
sempre vencerá. E essa empatia tem que ser constante. Nós precisamos compreender que enquanto o meu irmão sofre, eu não posso ser feliz. Não tem como. Não tem como nós sermos felizes, esse mundo passar por uma situação de regeneração, enquanto o que irrita na rua aqui no Exórdio, os irmãos estiverem se matando por egoísmo, por ganância, por fanatismo religioso e matando em nome de Deus, aquele mesmo Deus que disse: não matarás. Não matarás. E aí, nós fazemos muito isso ainda. Não se permita doar a seu irmão apenas o que ele necessita materialmente. Doe a seu irmão seu carinho e sua amizade. Quantos de nós fazemos isso? Rita também colocou no exórdio, parece que a gente combina, né? Que nós precisamos ter em casa o nosso laboratório. E nós não conseguimos ser amigos nem dos nossos irmãos consanguíneos. Não é verdade? Aliás, é mais difícil do que ser amigo de um estranho. Aliás, ninguém é estranho, não é? Mas a nível consanguíneo é muito mais fácil, muitas vezes, fazer amizade fora do que dentro de casa. E por que isso? Porque a nossa casa é o nosso laboratório, é a nossa oficina de redenção. É onde nós realmente mostramos quem somos. É onde aparece o homem velho. E nós precisamos exercitar muito. Compreenda que a claridade moral é muito mais valiosa aos olhos do Criador. Por quê? Porque a claridade moral, ela precisa de uma transformação nossa. Porque eu posso dar um dinheiro a Rita, mas nem olhar para a cara dela. E muitas vezes é muito mais fácil eu dar um dinheiro que um abraço. Não é verdade? É muito mais fácil fazermos isso. Nós fomos testemunhos aqui, não é? Eu me lembrei aqui pela situação do bom samaritano, e sempre que eu tenho oportunidade, me lembro, eu coloco isso aqui, daquela situação do noiado que mergulhou naquele canal do Derbe, um canal fético, com a gilete na boca, gilete esta que acredito muitas vezes ele usou para tomar um dinheiro para poder comprar droga. E ele mergulha no canal para salvar uma pessoa que com certeza muitas vezes nem olhou para ele ali. No seu carrão de luxo, não é? E caiu no canal. E a pergunta é: quantos de nós faríamos isso? Com todo o conhecimento evangélico que nós temos. Quantos de nós teríamos coragem de mergulhar naquele canal e tirar aquela criatura, naquela situação? É outro momento que nós devemos refletir. Quantos de nós faríamos isso? Incluindo esse que vos fala, nós aqui. Inclusive os desencarnados. Só que os desencarnados não podiam pular, né? Então, essa parte fica só para nós agora encarnados. Esse é o nosso grande problema. É o conhecimento do Evangelho. Alguém ouviu falar no Evangelho, está lá, em qualquer instituição. Depois se preocupa em estudar. Mas a terceira parte, que é a prática, nós ainda somos muito resistentes. E essa palavrazinha, caridade, é o que vai fazer com que nós comecemos a praticar o Evangelho. Nem que seja aquela caridade forçada, mas daqui a pouco a gente vai começar, daqui a pouco a gente está habituado a fazer caridade. Veja que coisa interessante. Aquele que doa seu tempo a favor do próximo, ou dá uma palavra amiga, ou apenas um abraço sincero, já está fazendo a caridade que Jesus nos ensinou. E o tempo é uma coisa interessante, não é? O tempo é relativo, não é? O tempo, como nós vemos aqui, é relativo. Tanto é que Einstein provou isso cientificamente na teoria da relatividade, né? O tempo é relativo. Mas quando nós doamos nosso tempo, nós doamos alguma coisa nossa, inclusive, que nós não vamos mais recuperar. Não tem como recuperar. Porque eu posso dar
R$ 50 a Rita, e lá na frente eu faço negócio, ganho mais. Mas meu tempo não tem como eu recuperar aquele tempo. Então, a doação do tempo ao outro é uma coisa que nós não fazemos, porque normalmente nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Pense nas pessoas que não têm tempo, somos nós. Impressionante. Parece que a gente trabalha 26 horas por dia, não é? Não tem tempo. E nós temos que começar a nos preocuparmos com isso, a termos tempo para o nosso irmão. Não há necessidade de doações vultuosas para ser caridoso. Ao contrário, seja simples, doe o seu amor. Lembremos do óbolo da viúva, Lucas 21, de 1 a 4. Essa passagem é interessante. E é a caridade material, né? Porque é diferente dali, da do samaritano, que tem tudo junto, porque ali tem a material, tem a moral, tem todas as caridades ali juntas. Mas aqui também tem. Tem a material e tem a moral. Mas o importante é que Jesus destaca a material. Ele diz aos discípulos: em verdade vos digo que esta mulher doou mais do que todos. Os discípulos olham para o mestre e dizem: como? A mulher jogou umas moedinhas, os outros jogaram milhões. E ele olha para eles e diz: mas ela deu tudo o que tinha. Vejam bem, Jesus está dizendo que mesmo a caridade material tem que ser uma coisa que nos faça falta. Que seja, por exemplo, eu vou dar R$ 50 a Rita, mas ao invés de eu ir para o cinema, aquele cinema que eu ia na semana, eu dei para a Rita. Aí sim é a caridade material. Porque eu deixei de fazer uma coisa que eu gosto de fazer, mas preferi doar para minha irmã. Então é isso que Jesus está ensinando com o óbolo da viúva. Ela deu mais porque ela deu o que tinha. E os outros estavam dando o que sobrava. É importante nós distinguirmos isso, porque a caridade, ela é diretamente proporcional ao sacrifício que nós fazemos para fazer aquela doação. É por isso que uma vez um irmão chegou para Chico e disse que tinha o sonho de doar uma carreta de cesta básica. Chico, se dê uma por mês, daqui a tantos anos você tem uma carreta, não é? Porque é justamente a situação da vultuosidade. Não precisa a gente fazer coisa acima das nossas posses, mas façamos do jeito que a gente pode fazer, dentro de nossas limitações, inclusive a caridade moral. Não precisa a gente dar aos outros o que a gente não tem, até porque a gente não vai conseguir. Jesus, a maior referência que temos em termos de caridade, em termos de amor, né? Utilizou apenas o seu amor e compaixão para com todos, fazendo-nos, importante, fazendo-nos, que nós estávamos lá, compreender que as origens da caridade estão assentadas nos seus costumes e nos seus atos. Ou seja, as origens da caridade era costume de Jesus e nas atitudes de Jesus. Então, Jesus era a caridade materializada. Hoje ele continua sendo no mundo dos desencarnados, mas ele era a caridade materializada. E isso foi que ele nos ensinou. Por isso que ele diz: sou caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai enquanto não começar a praticar a caridade do mesmo modo que ele praticou aqui, quando encarnado. Por isso que Jesus é modelo e guia. Modelo porque é o que nós temos que alcançar.
e guia, porque através dele alcançaremos, se assim quisermos. Antes de sua, veja que coisa linda. Antes de sua vinda, as mães vendiam os seus filhos, os velhos eram abandonados em praça pública, a mulher tratada como escrava. Com a sua presença, uma nova luz se acendeu. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio da multidão e materializa-o com o próprio esforço. E a mulher era tratada como escrava, a tal ponto de Jesus ensinar mais uma vez. Eu estava comentando com o Naldo, naquele nosso momento ali, conversando, as verdades que Jesus nos ensina através do Evangelho. Quando olharde para aquela mulher com mau pensamento, já cometeste adultério. E aí, para ficar mais fácil para nós, o entendimento de adultério é só o conjugal. Mas se fosse isso, Jesus tinha dito, os homens casados, que ia olhar para aquela mulher com mau pensamento, já cometeu adultério, porque o solteiro podia olhar. Jesus estava dizendo outra coisa. Quem olhar para aquela mulher, por que ele não disse para aquele animal? Porque a mulher, na época, tinha menos valor do que um animal, do que um cavalo, do que um... E ele estava dizendo aos fariseus que aquele ser que não tinha valor nenhum, Deus amava. E que aquele que pensasse mal em relação àquela ser, estava adulterando a lei de amor de Deus. Um adultério muito acima do adultério que a gente pensa que é simplesmente o conjugal. Então Jesus sempre mostrou isso a gente. A lei do meu pai, a lei do nosso pai é o amor. Por isso que não existe a gente matar em nome de Deus. Não pode. E aí ele cura os doentes na via pública, sem cerimônia, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas e do culto externo. Problemas de natureza moral. Problemas que ainda nos afetam hoje, que nós chamamos de obsessão, de depressão e de doenças outras. Tudo é a nossa pequenez moral que gera tudo isso. E ele, na época, consertou um bocado de gente. Muitos ele curou imediatamente. E outros ele curou e voltou a ficar enfermo, porque não observou o que ele disse: vai, não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Mas a primeira caridade que nós devemos praticar é conosco mesmo. Por quê? Porque nós temos que aprender a tirar esse sentimento de culpa que nós temos em relação aos outros. Nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Então, para que eu ame o próximo, eu tenho que aprender a me amar. Para que eu perdoe o próximo, eu tenho que aprender a me perdoar. Para que eu seja caridoso com o próximo, eu tenho que aprender a ser caridoso comigo também. Devemos começar praticando a caridade conosco mesmo, nos desculpando e perdoando, inclusive aqueles que estão ao nosso redor. Isso é fácil? Não, não é fácil, porque na hora que nós chegarmos a isso aqui, inclusive Chico Xavier disse que é a virtude mais difícil, mas que quando o Espírito alcança isso aqui, as outras, ele vai alcançar rapidinho. Toda a marra nossa está aqui, na situação de a gente não conseguir perdoar ninguém. Para a gente perdoar alguém é um sacrifício grande. E nós ainda temos aquela, eu perdoo, mas não esqueço. Perdoar não é esquecimento. E isso é amnésia espiritual. Perdoar é a compreensão de que aquele ato infeliz foi perpetrado pelo irmão com inferioridade espiritual em relação a gente. Porque imagine se Jesus não nos perdoasse.
o que nós fizemos com ele. Não é? E ele chega ali na cruz e diz: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Mas aquilo ali estava saindo dele. Né? Aquilo ali, a simbologia, porque Deus também não precisa perdoar a gente. Não é? E Deus não se decepciona conosco, porque Ele sabe da nossa limitação. Nós é que temos que aprender a pedir perdão e a perdoar os outros, porque não precisamos pedir perdão a Deus. Ah, Jesus me perdoe. Não precisamos disso. Isso Ele já fez há muito tempo por nós. Nós precisamos pedir perdão ao nosso próximo e aprender a perdoar o nosso próximo. Né? Porque Jesus é mais fácil, que a gente já sabe que Ele vai perdoar, né? No nosso psiquismo. Mas quando a gente vai pedir ao próximo, aí o orgulho não deixa. Se ele não me perdoar, nós temos que entender que o problema já é do irmão que não perdoou. Talvez alguém precise de nós agora, como nós podemos estar precisando de alguém também. Pois vivemos em uma via de mão dupla, tanto para o amor como para o desamor, tanto para a influência positiva como para a obsessão. Tudo uma mão dupla. Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico, diz uma coisa muito interessante que nós devemos também refletir. Somos instrumentos das forças às quais nós nos afinamos. Simples assim. Se nós nos afinamos com o mal, seremos instrumento do mal. Se nós queremos ser instrumentos do bem, temos que, a cada dia, nos afinar cada vez mais com o bem. E por que isso acontece? Muitas vezes nós não praticamos o mal ainda. Por que nós criticamos o mal no nosso irmão? Porque às vezes a gente não pratica aquele mal com medo de alguma coisa. Vou dar um exemplo bem prático. Eu estou no semáforo e Naldo queima o sinal. Aí eu digo: opa, aí, queimou o sinal. Sem irresponsável. Mas muitas vezes eu não queimo porque eu não tenho a coragem de pagar a multa. Ou não posso pagar. Porque na hora que eu me conscientizar que aquilo é que é o correto, eu não queimar o sinal, quem quiser queimar, pode queimar. Mas eu me conscientizei de fazer o certo. Não interessa que meu irmão está fazendo o errado. Aí eu não vou ter revolta porque ele queimou. Ao contrário, eu vou dizer: coitado, queimou o sinal, não sabe o que está fazendo. Eu vou começar a ter caridade com ele, de entender que ele ainda está naquele estágio que não compreende que não deve fazer isso. Mas eu não vou me revoltar. Então é essa outra coisa que a gente às vezes se revolta com o irmão que comete um assassinato, não é? E eu até comentei um deles sobre aquela situação daquele rapaz que matou aquela. Vocês imaginam isso para todas as irmãs que estão aqui presentes? Qual é o sofrimento maior? O da mãe que perdeu a filha, ou da mãe que sabe que o filho matou aquela criatura de forma animal, ao ponto de dizer: meu filho é inocente. Vejam bem, ela armou uma defesa para ela própria, para não acreditar que o filho era capaz de fazer aquilo. A dor daquela mulher, mãe daquele cara que matou, é muito maior do que a dor da mãe que perdeu, né? Que a menina faleceu ali. Ela chegou numa situação tão dolorosa que ela disse: meu filho, com todas aquelas provas científicas, meu filho não é capaz de fazer isso. Quer dizer, ela não está querendo acreditar que o filho fez aquilo. Então, mas nós só temos a caridade para que morreu. Mas o outro, para a gente, é um animal. Mas nós temos que ter a consciência que aquele animal podia ser um filho nosso. Poderia ser um filho nosso. Por mais que a gente zele para o nosso filho, a gente não é o nosso filho. E por mais que nós ensinemos, ele pode fazer errado. E nem por isso a gente vai ter que achar que ele tem que ir para o quinto dos infernos. Não é verdade? E aí a gente fez uma pergunta aqui. Onde brilha a caridade? A caridade brilha dentro dos corações onde não há misérias morais. Não é? Corações que não há mais misérias morais. Corações tipo de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de Madre Teresa e de outros espíritos que já estão
né, numa situação evolutiva melhor do que a nossa. Mas a nossa ainda não brilha, mas a gente pode fazer ela brilhar dentro do nosso coração. A caridade brilha onde existe apenas um irmão e uma lamparina a iluminar o caminho do outro. Não é? Que qualquer luz dissipa as trevas, por menor que ela seja. Até porque as trevas não existem. As trevas simplesmente é a ausência de luz. Onde brilha a caridade? A caridade brilha na humildade daquele que socorre um irmão em desespero. Tem coisa mais bonita do que isso? Socorrer um irmão em desespero. Porque o desespero é o limite para a loucura. Não é? A pessoa que está em desespero, ela está numa linha muito tênue de enlouquecer. O desespero pode fazer com que nós sejamos um assassino, um ladrão. Não é verdade? Nós precisamos pensar nisso. Não é? A caridade brilha onde se compadece verdadeiramente da dor do outro. Empatia pura, né? Se compadecer com a dor do outro, que pode ser a nossa. Não é verdade? Quantos irmãos nossos aí na Síria, se afogando para poder vir pelo Pacífico, aquela coisa toda, né? Andando naqueles barcos, sendo explorados por aquelas pessoas, e nós assistindo isso via satélite. Não é verdade, Rita? Onde brilha a caridade? A caridade brilha quando colocamos a humildade como pauta de nossas ações. Temos que aprender a ser humilde para poder sermos cada vez mais caridosos. A caridade brilha quando vemos onde erramos e tentamos recomeço. Esse é um ponto crítico também para nós. Primeiro, que nós temos uma dificuldade grande de admitir que erramos. O orgulho, o egoísmo não permite que nós façamos isso. E quando reconhecemos que erramos, aí vem a culpa. Aí nós ficamos sem a caridade conosco mesmo. E aí, Chico Xavier de novo diz: nós não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim. Nós podemos, a partir de agora, escolher o que queremos fazer. E isso Jesus diz a Dimas na cruz. Infelizmente tem a tradução de ainda hoje, né? Mas os estudiosos dizem que Jesus disse a Dimas: te asseguro hoje, estarás comigo no reino dos céus. Por quê? Porque Dimas ia desencarnar, mas Jesus, vendo que o arrependimento dele foi grande, disse: olha, a partir de hoje, tu vai direcionar a tua vida, que era para as trevas, e agora tu vai caminhar para a luz. E um dia tu estarás comigo. Porque a partir daquele momento, estava dizendo a Dimas: esquece o que tu foste. Procura ser a partir de hoje o que tu queres ser. E Chico Xavier diz isso a gente, né? O começo não tem mais jeito, já foi feito. Por isso que nós precisamos aprender a perdoar, porque sermos indulgentes, porque nós precisamos da indulgência, porque mesmo que nós não lembramos agora, mas fizemos ontem. E nós temos que aprender a ser indulgentes. Por isso, temos que aprender para poder sermos caridosos. A caridade brilha em apenas um sorriso para aquele que está em pranto. Não o sorriso de deboche, mas o sorriso, não é, para que aquela pessoa volte a sorrir. Volte a compreender que o sofrimento é passageiro. E para eles deixar de estar em pranto e começar a sorrir também. Isso também é caridade e é onde ela brilha. A caridade brilha em momentos onde tudo é escuridão e alguém abre uma porta
iluminada. Tem aquele ditado que diz que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, né? Ou quando fecha uma porta maior, ele sempre abre uma saída. E essa saída luminosa ou iluminada é o que nós temos que fazer para os nossos irmãos. Sempre tentar dar uma saída ao problema do outro. Sempre voltamos a dizer, sermos empáticos. Sempre aprendermos que nós não seremos felizes enquanto nosso irmão não tiver felicidade. E a caridade também brilha quando realmente nos doamos em amor e compaixão aos que necessitam de nós. Então, meus irmãos, que brilhe a caridade. Muita paz para todos. Esse tema caridade dá mais do que um seminário, né? Porque quanto mais a gente levanta a ponta da toalha, mais a gente tem. E Chico aqui falando a respeito da caridade, eu lembrei de um momento de Jesus, né? Quando ele instruía os seus apóstolos, e Judas Iscariotes era aquele que tinha uma angústia muito grande de se aperfeiçoar com muita rapidez. Ele queria chegar próximo àquilo que o Cristo trazia, próximo a todos aqueles ensinamentos. E um dia ele disse que queria ser muito caridoso. E ele começou a distribuir as coisas assim, ajudava todo mundo, fazia tudo com todas as pessoas. Um belo dia ele estava numa das festas de Páscoa, de Pentecostes, ou Páscoa, não sei, lá na Judéia, em Genezaré, e ele assistindo foi para uma pousada, né? Que na época se chamava uma estalagem. E lá ele estava no quarto. Nisso chega um leproso pedindo socorro. O dono da estalagem estava com a superlotada, né? Com a festa dessa sempre tinha muita gente. E a única pessoa que ocupava um quarto sozinho era Judas. E naquele tempo os leprosos, eles eram perseguidos pela justiça, porque eles não podiam se misturar com ninguém. Eles eram tidos como impuros. Então o dono da estalagem, que era uma pessoa que tinha essa caridade, foi a Judas, sabendo que Judas tinha a fama de caridoso. Aí ele foi a Judas pedir para que ele ficasse naquele quarto com Judas. Não era permanecer, era ficasse, enquanto aqueles soldados passavam aquele momento de perseguição. E Judas olhou e não teve coragem, voltou e foi dormir. No dia seguinte, ele foi se encontrar com os discípulos e com Jesus na igreja em Genezaré, né, na margem do lago, lá na cidade de Betsaida. Então, ele chega e diz assim: Jesus, sabendo dos nossos pensamentos, como o Chico disse, ele nos conhece a fundo e ele conhece a cada um de nós. Ele conhecia aquelas criaturas que ele mesmo escolheu para disseminar o seu evangelho sob qualquer forma. Aí ele fala com Judas e ele diz que o remédio, quando ele é tomado numa dose muito grande, ele não cura, ele envenena. Ele quis fazer algo que estava muito além daquelas limitações que ele tinha da caridade. Que ele ainda não tinha aquele preparo, aquela disponibilidade de fazer uma caridade daquele tipo, de acolher um leproso, mas que se ele fizesse de uma forma que estivesse dentro daquilo que ele alcançava. E muitas vezes, na nossa caminhada, a gente quer fazer uma coisa que está muito além até da nossa compreensão, não só das nossas possibilidades financeiras, mas da nossa compreensão também. E quando a gente vai e encara isso de uma forma muito grande, normalmente a gente desiste, porque está além das nossas possibilidades psicológicas, espirituais e às vezes financeiras. Então, quando a gente fala da caridade, a caridade não tem preço. O preço é o bem que a gente pode fazer, é o sorriso do outro, é a tranquilidade do outro,
é aquilo que a gente pode doar dentro daquilo que a gente pode. Então, não existe limite para a caridade. Se eu só posso hoje dar um sorriso, eu não tenho ainda coragem de abraçar um irmão numa necessidade muito grande, que a gente dê pelo menos esse sorriso. Porque esse sorriso é o início da nossa caminhada, é o início do nosso aprendizado. A prática da caridade, ela não é imediata. Muitas criaturas, às vezes, e isso a gente toma para todos nós, a gente quer fazer uma caridade e, às vezes, dentro dessa caridade, a gente não se sente feliz, porque ultrapassou aquilo que a gente teria condição. Então, que a gente comece a exercitar a caridade que a gente pode fazer. Essa é a que é a maior caridade. Seja ela grande, seja ela média, seja ela pequena, porque cada um de nós está avançando um passo. E a gente só dá um passo de cada vez. Então, que a gente seja caridoso, que a gente possa ser caridoso dentro daquilo que o Cristo nos trouxe, independente de qualquer coisa. Mas se a gente ainda não possa, que a gente seja caridoso até com a gente mesmo, para se perdoar, para tentar recomeçar, para tentar dar um passo melhor, para calar a boca um dia de uma crítica, que a gente possa fazer essa caridade de acordo com aquilo que nós podemos. Vamos pedir ao nosso irmão Naldo para fazer a prece final. O tema de hoje foi bacana, caridade. Paulo de Tarso diz: ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem caridade eu nada seria. Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao Pai. Nosso Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, mais uma vez nos dá a oportunidade, Pai, de partilhar com os nossos irmãos que se encontram aqui presentes, do banquete que foi trazido por nosso irmão e a assistência que ele recebeu dos nossos outros irmãos da espiritualidade. Rogamos também a favor da nossa irmã Ivonete Bezerra, que se encontra na pátria espiritual, e tantos outros irmãos que já partiram nos antecedendo. Que o teu favor se estenda sobre todos nós necessitados, encarnados e desencarnados. E te pedimos também que essa paz que divisamos aqui, Senhor, possa nos acompanhar e possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui cheguemos. Em nome de Jesus, em nome de todos presentes, dirigimos a Ti o nosso agradecimento. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade que dirige esses trabalhos, damos por encerrado a nosso exercício, né, da noite de hoje, desejando a todos um feliz retorno aos lares e que a paz do Mestre Jesus se estenda sobre nós hoje e sempre. Que assim seja. Sem conseguir falar com ela, eu falei com o Lau, aí eu digo, eu vou falar com Rita, aí eu digo,